Acho que o músico não se dá conta de onde a sua música vai, tu entende? Eu acho que há, sim, o interesse de se fazer algo, mas há uma preocupação do meio do sertanejo em deixar de ser entretenimento. E aí, deixar de ser entretenimento, às vezes, é meio arriscado pelo comércio que envolve, né? Mas por que fizeram isso com a pisadinha? É muito simples. É um cara, um som mecânico, fácil. Barato, né, velho? Barato, é um tecladinho. O cara cantando em cima. É verdade. Eu tenho a minha teoria de que isso, a minha teoria da pisadinha tá muito ligada ao sonzinho de barzinho, que o tiozinho do teclado botava então tá parecendo uma coisa muito familiar pra gente, entendeu? Fala turma, começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de informação, entretenimento e humor. Eu sou o Lucas Bel e hoje tô sozinho, a Carol tá de férias, então é um prazer estar com você. O Conversa Fiada é áudio no Spotify, no Deezer e no Apple Music e é vídeo no YouTube, então se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, curte, comenta e constrói a Conversa Fiada mais democrática desse país. E vamos pro episódio de hoje, que é o seguinte, o tema novamente é música. O sertanejo é o ritmo mais popular do Brasil? Essa é a pergunta. Romântico, caipira, universitário, raiz. Existem diversas formas de conhecer a música sertaneja e suas variáveis. Mas tudo isso começou lá em 1929, quando Cornélio Pires decidiu espalhar os costumes caipiras por meio da música e do teatro. De lá pra cá, o sertanejo foi se transformando e se adaptando do caipira pro raiz, do raiz pro romântico, do romântico pro arrocha e suas várias vertentes. A verdade é que a música sertaneja foi tomando conta do cenário musical brasileiro, arrastando multidões e se tornando as músicas mais tocadas das rádios do país. Dos 10 artistas, olha só, mais ouvidos do Spotify no Brasil em 2020, 8 são sertanejos. Segundo o ECAD, das 20 músicas mais tocadas na última década no Brasil, 13 são músicas sertanejas. Mas afinal, o sertanejo é o ritmo mais popular do nosso país? Como gostamos, né, de unir essa turma que naturalmente não andam juntos, convidamos uma dupla sertaneja e um cantor de punk rock. Então hoje o Conversa Fiada trouxemos a dupla Edu e Renan e o cantor Duda Calvin. Considerado por muitos um dos mais importantes músicos do estilo punk rock, Duda Calvin é o vocalista e líder da Tequila Baby, que já bateu recorde de públicos em festivais como o Planeta Atlântida e tocaram inclusive com um dos Ramones, o baterista Mark Ramone. E a dupla sertaneja Edu e Renan, naturais de Arroio do Sal. Edu e Renan são cantores e compositores do universo sertanejo e pop brasileiro e já compuseram músicas com artistas como Michel Teló, Lua Santana, Jorge Mateus e outros vários. Duda, Edu e Renan, obrigado por topar conversar com a gente, cara, é um prazer ter vocês aqui. Vou começar com o Duda. Duda, você é bem objetivo, o que tu acha? Podemos dizer que atualmente o sertanejo é o ritmo mais popular do Brasil? Eu acho que o sertanejo é o ritmo mais popular, mas também acho que o apelo midiático tem, como é que eu vou te dizer, preferência popular e preferência midiática, são duas coisas diferentes, né? Eu acho que o sertanejo é a preferência popular, mas a preferência midiática é o funk. Por quê? Porque o sertanejo, ele exprime os sentimentos, é óbvio, uma música que toca o sentimento, mas muito da mídia prefere o funk por causa do apelo sexual. Né? E sexo vende, né? Infelizmente ainda se tem essa ideia, mas acho que sim, o sertanejo é o ritmo mais popular do Brasil. Edu e Renan, cara, obrigado por topar conversar com a gente também. Primeira vez que a gente tem uma dupla assim junta no Conversa Fiada, viu? Na mesma janela, assim, é a primeira vez. Me diz o seguinte, o sertanejo, na visão de vocês, é o ritmo mais popular do país? Cara, assim, na minha avaliação, sim, né? Porque a gente é uma dupla que vem de um outro estilo musical, né? Eu e o Renan iniciamos nossa carreira como pop rock, como reggae, tocando os sons aqui da praia mesmo, do litoral gaúcho, né? E a gente acabou migrando, né, aos poucos, nos sentindo também mais acolhidos aí por essa galera do sertanejo que querendo ou não, é uma ramificação, né? Como o Duda mesmo falou, exprime o sentimento e isso também
acaba tornando tudo mais empático às pessoas, né? A gente conta histórias das pessoas, a gente... Sim. Mas eu também concordo com o Duda. O apelo midiático. Quando eu começo a gostar de um artista, aí daqui a pouquinho já tô vendo que tá com a bunda no chão, aí eu já paro de ver o artista, é fogo, cara. Tem um apelo sexual muito forte, infelizmente. A mídia precisa disso, né? Eu não entendo muito bem como funciona, mas o funk acaba roubando a cena, eu acho, da mídia, assim. Eu acho que assim, nada contra, né, o estilo musical. Na verdade, a gente, como compositores, o que há da minha parte é um gosto pessoal, né, que não vai de encontro tanto àquilo que apela para o lado sexual. Acho que até pela minha identificação de já ser pai, de ter um público também muito infantil que curte o nosso som, por também ter minhas bases familiares muito, muito solidificadas assim, dentro da religião, dentro das minhas crenças, né, da minha fé. Eu e Renan, a gente acha que às vezes pega um pouco pesado assim, pro lado sexual. Sim, mas tu não acha, Duda, que o rock tinha um pouco dessa pegada também do sexo antigamente? Tu pega, até não tão antes assim, mas por exemplo, aqui no sul a comunidade ninjitsu tinha muito isso, né, das músicas também com uma pegada de sexo, assim, de sacanagem, de libido. Acho que sim, mas teve uma coisa muito interessante. Pelo que eu me lembro, né, também, né, não tenho a resposta de todas as paradas, mas nenhum deles usava, como é que eu vou dizer, não falavam de órgãos sexuais na música, por exemplo, pega o meu, enfia no, sabe? Sim. Não tinha isso, né? E o que eu noto, assim, a gente não se dá conta, claro, acho que o músico não se dá conta de onde a sua música vai, tu entende? Tu faz uma música lá, por exemplo, Minha Tem o Poder, certo? Que é uma música de uma funkeira, né? Minha Tem o Poder, tá. Uhum. E tu faz aquela música, a música é colocada no ar e a música, a partir do momento que tu pariu a música, a música nasceu, ela se espalha pelo mundo e ela não é mais teu filho, ela é filho de outras pessoas que vão pegar aquela música para si, correto? O que acontece? Aí vai ter uma pessoa de 20 anos que vai cantar música, vai ter uma pessoa de 15, vai ter uma pessoa de 5, 10 anos que vai cantar música. Tu entende a treta? Eu acho que a comunidade, eu não lembro direito das letras, mas nenhuma das músicas falava de órgãos sexuais, entendendo? Não lembro, tá? Tô falando que não sei instinto. Não, também não estou defendendo isso ou não, mas o que eu estou te dizendo é que hoje em dia se tem isso muito aberto de se falar. E aí tu vê, como os colegas aí falaram, crianças às vezes de 5 anos, 6 anos repetindo isso, tá entendendo? Se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, aí eu vou te falar como professor, que sou professor de história. Só o tempo vai dizer, né? Quando eles entrarem lá no ensino médio, estiverem sentados na minha frente na sala de aula. Tu sabe que tem uma coisa que eu sempre digo, assim, que o rock e o rock e o funk, principalmente, eles têm isso, assim, tinha uma época que o rock era taxado disso também, de uma música que é uma galera muito rebelde e tal, e hoje o funk tem um pouco disso, o funk tem essa linha mais apelativa também, mas eu queria trazer pros guris a seguinte situação, o sertanejo, ele costuma, em sua grande parte, falar de amor, a galera fala que fala de chifre e tal, não sei o que, ele dificilmente entra, por exemplo, em coisas que o rock entra, como causas políticas, causas sociais, problemas sociais, o sertanejo surfa numa outra linha, assim. Isso é por vender mais, cara, ou é porque vocês que frequentam aí, eu sei que vocês frequentam a casa dos caras, né? Não rola esse bate-papo, assim, né? A galera não fala sobre isso. Assim, uma parte vai ficar comigo e a outra parte eu vou deixar pro Renan também, porque senão eu vou roubar a cena falando aqui. Mas assim, primeiro, cara, eu acho que é o seguinte, no sertanejo, a gente consegue ter um pouco mais de conexão com a diferença que há entre a música, não só do estilo, mas a música entretenimento, como um meio de entretenimento, e a música como meio de cultura. E eu acredito que ao longo do tempo isso foi tendo ainda mais distanciamento uma da outra, e por vezes alguns artistas procuram
amarrar esses dois, né? Procurar lá um cara super do entretenimento com um cara super da cultura e tu dizer, cara, vamos ver o que vai dar nessa salada de fruta. E às vezes, cara, o que acontece é que aí há uma distorção de um ou de outro, né? Às vezes a gente escuta artistas que eram mega comerciais fazendo uma coisa mega virtuosa. Você meio que faz assim, cara, como assim? Cara, como é que ele fez isso? E às vezes o contrário também, né? Um cara muito virtuoso indo lá fazer um negócio muito popular e aí as pessoas fazem, eita, caraca, velho, perdemos aquele cara, né? E aí eu acho que da minha visão, velho, e eu vou deixar até que o Renan fale, eu acho que há, sim, o interesse de se fazer algo, mas há uma preocupação do meio do sertanejo em deixar de ser entretenimento. E aí deixar de ser entretenimento, às vezes, é meio arriscado pelo comércio que envolve, né? Exato. Não, perfeito. Eu penso parecido demais com o que o Mano falou aqui, Lucas. A gente, quando frequentou as primeiras vezes a casa dos caras, assim, para compor, né, cara? Aquele sentimento de chegar na casa dos caras, tipo, a gente ficava pensando, nossa, o que será que ele gosta de compor e tal? Eu sempre sigo uma linha, assim, eu e o Mano, né? A gente sempre tenta seguir uma linha, assim, de fluir o mais natural possível, mas existe um limite, assim, na composição de papo. Eu hoje já tenho balizadores, sim, o Mano sabe, eu tenho balizadores grandes, que são esses que a gente está falando, e na composição, a gente não consegue falar do sexo dessa forma, e não, acho que de forma alguma, acho que tem tanta coisa mais bacana para se botar numa mesa, buscar de tema, né? Quando a gente senta com os caras, a gente busca um tema, um super tema. Então, às vezes, sim, várias vezes vem aquele tema chulo, de parte de alguns, assim, e a gente tem que saber lidar, Cintura, né? mas enfim, no final das contas, vai prevalecer ali. E eu acho que tem um lance também o que fica na história, cara. O que fica na história não são essas músicas, né? Tu até pode ter claro, a não ser quando tu tem um hit muito forte, assim, mas tipo, sei lá, o Ai Se Eu Te Pego é uma coisa que vai ficar na história, entendeu? Mas, por exemplo, assim, tem músicas que são de momento, né, cara? Que não são músicas. Acaba ficando aquelas músicas que falam de amor, que tem um outro contexto, sabe? O resto é hit de carnaval, né? Mas eu queria voltar pro Duda nessa seguinte linha, Duda. Por que o rock tem essa pegada e tinha de uma forma muito mais forte, depois o rock se transformou em várias vertentes, e hoje, cara, o rock é tipo sertanejo, assim, tem 40 mil vertentes, né? Por que o rock sempre teve essa linha, assim, mais política, mais social, mais de crítica social, principalmente lá desde da década de 60, 70, 80? O rock, quando ele surge como contestação, né? O branco, quando descobre que o negro estava tocando aquele tipo de som e quer trazer para a linha musical do branco, ele tenta pegar e trazer os problemas do negro para ser cantado pelo branco. Vira uma salada de frutos, correto? Quando surge nos anos 50 para 60, ainda naquele primeiro momento, ainda é entretenimento, né? 50 é entretenimento, o rock não é politizado nos 50. Ele é do tipo, aquela Tutti Frutti, Rudy fala sobre suruba, né? E nos anos 60, por causa do contexto político, né? 68, aquela época toda, aí ele se torna politizado. O que eu quero dizer é o seguinte, a música, não só o rock, tá? Mas a música, ela, quando o momento pede uma participação de todos, tanto do jornalismo quanto do artístico, todo mundo acaba entrando nessa mistura, né? O rock teve muito, eu acho que até ajudando a responder aquilo que me perguntou antes, o rock, ele pegou muito aquela do sexo, drogas e rock and roll, porque Agora. por causa aí eu concordo contigo nesse ponto também, porque a liberação sexual era uma liberação política, entende? Eu falar de sexo era eu me libertar dos dogmas que vem desde o catolicismo, que vem desde o Estado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Vem cá, me diz uma coisa, tu mora em Porto Alegre, correto? Eu moro em Canoas. Do ladinho. Tá. Então tu faz o seguinte, vai no centro de Canoas, tira tua calça, bota no braço dobradinho e anda de cueca. 2 quadras. O que vai acontecer? Então, eu posso te fazer uma pergunta? Há liberação ainda sexual?
ou a liberação ainda do indivíduo, ou a liberação do ir e vir. Te lembra aquela história? Eu tenho direito de ir e vir. De cueca não, tá entendendo? Mas aí tira aquela calça dobrada no teu braço. Deixa tu só de cueca e camiseta. Mulambento, eles vão dizer, é um mendigo. Mendigo pode. Por quê? Porque é afastado do que se entende de sociedade. É bem complicado isso. O rock contextualizou todos esses anseios de, não gosto disso, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ok. Mas o funk, num primeiro momento, principalmente aquele funk do James Brown, aquela galera toda, também contextualizou esse tipo de coisa, de liberdade da pessoa. Tu te lembra, tinha até os funks do Rio de Janeiro, aqueles primeiros lá, Black Hill e aquela galera toda lá, sabe? Taíde DJ1 em São Paulo, toda essa galera também usou muito dessa coisa de contextualizar o momento politicamente e individualmente. E o rap faz isso muito bem hoje em dia. Eu ia falar do rap agora, né? O rap faz muito bem hoje em dia. Eu tô para te dizer que o rap tá conversando mais com o rock em matéria de contextualizar politicamente, de questionar politicamente, do que o funk com o rock, certo? Mas o funk conversa com o rock no seguinte sentido, de causar impacto. O funkeiro e a funkeira se mostra de um jeito para impactar, certo? E o rock tinha muito disso, né? Quando tu via as bandas dos anos 60, dos anos 70 subindo o palco, era para impactar. E o sertanejo conversa com o rock no seguinte quesito, de falar de alma, entendendo? De falar de sentimentos. Se a gente pegar e tirar os pré-traços, conceitos de cima de cada estilo, tu vai ver que eles conversam entre si. Mas o problema é que nós somos seres humanos e tem os pré-traços, conceitos muito definidos. Sim. E tem uma coisa que, se tu pegar ali o início dos anos 2000, eu lembro que era minha época de colégio, assim, a música, o emo, por exemplo, virou uma febre, assim, né, uma outra vertente do rock, aí depois veio, até aqui no sul, com a Fresno, e aí depois a gente viu bandas como a Restart, por exemplo, explodir no Brasil e tal, e tomou conta das rádios, por exemplo, as rádios tocavam muito isso. Hoje, por exemplo, se tu pegar a nossa, eu não sei como é que é em São Paulo, os meninos podem dizer, mas se tu pegar as rádios aqui do Rio Grande do Sul hoje, tem uma dificuldade de ter uma rádio rock, por exemplo, em Porto Alegre. Né, a gente tem a própria Atlântida, hoje é uma rádio super pop, tem inclusive algumas músicas do funk que a Atlântida toca, né, que era uma rádio que tinha um pouco mais dessa veia, assim. Isso vocês acham que é um ciclo natural das coisas? Porque o que eu percebo hoje no rádio, por exemplo, e eu gosto muito de escutar rádio, porque eu acho que o rádio tem o sentimento da surpresa, sabe? O Spotify tu sabe o que tu vai colocar pra tocar, sabe? O rádio tem aquele lance de tu ligar e, cara, daqui a pouco toca uma música e tu, muito tempo que eu não escutava essa música, eu acabo escutando muito aqui em Porto Alegre a 102.3, porque tem essa questão da surpresa que eu gosto. Mas vocês acham que isso é um ciclo natural? Porque, tu liga o rádio hoje, é funk, sertanejo e pisadinha, né? É só isso que toca, assim, até puxando pelo do Renan. Isso é um ciclo natural, cara? Será que daqui a 20 anos a gente vai estar o inverso disso, com o rock em alta de novo? Bom, mano, eu acho que assim, a gente tem dentro das rádios, primeiro, um espaço muito concorrido, né? Um espaço muito concorrido nas grandes rádios comerciais, ainda mais, né? Um espaço onde, se antes já era, assim, uma coisa... esses dias a gente estava conversando sobre canais, né? Sobre canais de venda, enfim, onde você pode colocar a sua arte, o seu trabalho, divulgar o seu negócio, enfim. Cara, eu acredito que a rádio absolutamente nunca vai deixar de ter a sua importância. Eu acho até que com a entrada do Spotify, mesmo como tu falou, e também baseado no comportamento humano, na maneira de fácil acesso que nós temos às informações, aos players e tal, a rádio, ela ganhou um romantismo, né? A rádio, ela ganhou aquela coisa do tipo, eu escuto rádio, né? Eu sou um cara diferente, porque eu escuto rádio. Eu sou assim também, igual você, assim, tenho um amor especial pelo rádio, porque eu gosto de alguns programas, né? Eu vou lá e escuto alguns programas esperando realmente ser surpreendido. Eu sempre gostei bastante de escutar o Discorama. Então, tipo, na Rádio Atlântida, eu ficava esperando que, cara, me surpreenda, saca? Tipo, vai surgir alguma coisa aqui que vai me surpreender daquelas músicas das velhas, assim. Então, eu, cara, acho que o rádio vai, sim, e sempre passará por vários ciclos. Ele tá passando por um ciclo agora
de desencaixe em alguns lugares do Brasil, e eu acho que o Rio Grande do Sul é um desses lugares, assim como a grande São Paulo, região metropolitana, teve muita resistência, assim, né, com a entrada desses sons mais populares, e aí eu falo a respeito até do sertanejo, mas também do funk, né, também de sons que surgiram aí nesses últimos anos com uma força na internet tão grande que acabou desdobrando a rádio. A rádio teve que se curvar a esse tamanho dessa exposição. Virou um entretenimento, na real, né, cara? Porque eu lembro, assim, se eu não me recordo, era o Alexandre Fetter que falava isso do Grupo RBS, da Rádio Atlântida. Isso, cara, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, que ele dizia que a música não é mais tocar no rádio, cara, entendeu? E aí tu pega hoje, por exemplo, claro, agora 92 voltou aqui em Porto Alegre com uma outra estratégia, mas a Atlântida, por exemplo, cara, é entretenimento puro, entendeu? Acho que tem, cara, assim, durante o dia, durante o horário comercial, por exemplo, deve ter 1 ou 2 programas de música. O resto é só bate-papo, cara, bate-papo, emenda pretinho e tal, muito. Tem essa dificuldade no rádio, né? Hoje. Bastante informação, né? Eu não sei se é porque os streamings hoje facilitou com que a galera escute música, né? Ou se é uma tendência mesmo mundial, ou da galera consumir o programa de entretenimento, que aí também hoje facilita também a questão de tu pegar esse programa e botar na internet depois, o cara escutar a hora que ele quiser, no formato que ele quiser, em vídeo, em áudio, na forma como quiser. Tem uma história boa, Duda, que eu sempre gosto de lembrar também quando a gente fala sobre música, que é os festivais, né? Tu que já tocou no Planeta e tem muito essa referência, mas antigamente os festivais eles não abriam. Pega o Rock in Rio, por exemplo, né? Hoje, a Anitta toca no Rock in Rio, a Ivete Sangalo já há alguns anos. Qual foi o momento, assim, que tu enxerga que os grandes festivais passaram a aderir a outros públicos? E aí eu acho que uma coisa que é importante quando a gente fala, assim, da importância de outros estilos, isso se deu porque o público queria isso, ou porque o rock diminuiu mesmo, o número de bandas de rock diminuiu, as pessoas amarem o rock, a galera mais jovem que tá chegando, diminuiu, assim, esse gosto musical? Eu acho que mudou os festivais ali na virada do século, né? A partir da virada do século, os festivais já tiveram essa mesclagem de estilos musicais, né? Antes, tu tinha um Planeta Atlântida focado em rock, mas enfim, mesmo assim tocava o Tim Maia, essas paradas assim, né? Tu tinha um Woodstock, que era um festival de rock, tu tinha os festivais europeus, mas eu acho que não é porque foi imposto, acho que o público pediu essa mesclagem de estilos musicais, né? E acabou esses festivais sendo mais abrangentes. Por exemplo, o Planeta Atlântida nunca tinha dado sold out, né? Ele foi o primeiro sold out em 2002, com a Tequila e com o Mark Ramone finalizando aquela noite. Nunca tinha dado sold out. Então os caras falaram, cara, não tem mais ingresso para vender. Então, mas naquele festival também tocou outros estilos musicais, entende? O que acontece? A gente já estava vivendo essa mesclagem de estilos dentro de um festival. O que acontece hoje é que essa mesclagem tem pitadas a menos de rock do que naquela época. Entendeu? Naquela época, talvez o maior ingrediente desse prato era o rock, né? Hoje ele é mais um tempero. Não sei se a gente consegue colocar nesse estilo, né? nesse contexto, mas digamos que hoje o grande prato seja, não sei, né, Guris? Pode ser que seja o funk, que eles divulgam mais para chamar, e aí o segundo prato ali é o sertanejo, e aí tem um pouquinho de rap, um pouquinho de rock, um pouquinho de pop, um pouquinho de reggae, né? O reggae também sumiu bastante dos festivais, né, cara? Então, eu acho que o festival sempre teve ali. O que mudou foram os ingredientes desse prato, né? Que talvez ali nos anos 2000, até 2005, eu acho que estava muito forte. E depois ele começa a ter outros artistas. A Ivete Sangalo foi uma das chamadas tipo de capa do Planeta Atlântida na TV, né? Durante um tempo. Acho que depois a Anitta, né? E depois eu acho que teve ali o
eu não sei se era só para contrariar algum outro grupo de samba. A gente nem falou de samba, né, gente? A gente nem falou de samba, que também é um baita de um prato principal. E a gente, mas aqui são tantas coisas. E o reggae também, né, gente? Ele funciona muito na parte litorânea. Vocês notam isso, né? O Arroio do Sal já está muito perto de Santa Catarina. Santa Catarina o reggae funciona muito, né? Mais até do que no Rio Grande do Sul. Vocês que já tocaram reggae e tal, essas paradas, vocês sabem, lá tem um público muito grande para isso aí. Então, é difícil da gente entender, respondendo essa coisa dos festivais, é difícil da gente entender o que vai chamar a atenção num festival, porque cada lugar tem os seus temperos principais que aquele público consome. Quer ver outra coisa que a gente não falou? Da música eletrônica. Já foi carro-chefe de Planeta Atlântida, né? Teve um DJ aí que foi a atração da noite, tocava no final para todo mundo. Eu não me lembro quem era, mas sempre teve essa mescla. A gente não notou que essa mescla ficou muito importante e se tornou o prato principal. Né? Antes era o rock, que nem tu falou. Depois teve uma mesclagem. E é o que salva essas coisas, porque... Mas é que eu fico pensando, Duda, qual é hoje, assim, sei lá, eu não lembro qual foi o último ano que surgiu uma grande banda de rock no Brasil. Sim, se tu pegar as bandas, por exemplo, que tocam em grandes festivais hoje, são bandas que já tem uma história absurda em tempo, né? Pega aí Capital Inicial, o Charlie Brown Jr. movimentava muita gente no planeta, né, no início da década, Skank agora parou, mas tipo... O Jota Quest, que é um pop, assim, mas é um pop rock. A gente não tem, assim, eu não consigo agora lembrar de uma banda que, sei lá, nos últimos 5 anos surgiu e estourou. Que nem a gente tem, se tu for falar artistas sertanejos, MCs do funk, DJs da música eletrônica, aí tem um mundaréu de gente. Tem uma coisa que a gente tava falando antes de a gente começar a gravar, eu queria puxar agora porque tava interessante, que é essa questão, meninos. Agora eu sei que a pisadinha voltou com força, os músicos sertanejos estão tudo gravando, mas o sertanejo ele tá muito próximo do pop, né, cara? Assim, sei lá, desde o Vitor e Léo, né? Ficou um negócio muito pop, assim, né? Muito. Eu sei que tem alguns artistas que dão essa puxada, assim, pro sertanejo raiz, pra viola e tal, mas a percepção que eu tenho, assim, é que cada vez mais o sertanejo... O Sandro Coelho gravou um episódio com a gente, que foi vocalista durante muitos anos, é uma história linda com o Tia Garotos, ele falou um pouco sobre isso, de que o sertanejo vai pegando coisas e ingredientes de vários cantos do Brasil, né? Um pouco do forró, um pouco... O vaneirão aqui, gaúcho, né? O batidão do sertanejo foi muito isso, assim, muito do que também a Tia Music levou lá pra cima. Mas como é que vocês enxergam isso, assim, essa proximidade do sertanejo, a distância do sertanejo do sertanejo raiz, mas a proximidade do sertanejo com a música pop, assim? Cara, proximidade é que nem tu falou, tá cada vez maior. A gente sente, assim, quando vai para um estúdio, desde quando o cara quer rifar ali numa guitarra ali, que bota uns timbres John Mayer, e o cara já vê, eu gosto disso aqui, desde o papo de lá dentro, daquilo ali que rola, resulta diretamente no disco deles, né? Mas assim, o expoente da pisadinha em si, que é o que tá tocando demais agora, né? Tomando conta do Brasil, bem nordestino, né? Bem nordestino, um estilo bem nordestino, a gente vinha conversando. Cara, o que levou a pisadinha, assim, ter essa dimensão tão forte, né? Alguns dos meus amigos conversando também falavam que, cara, também não tivemos mais grandes... É o vaneirão, o batidão que eles falam, né? O batidão, quando eles falam batidão, é o nosso vaneirão, né? A gente também não teve grandes sequências de lançamentos no batidão mais no universo sertanejo. E uma coisa, eu acho que vai combinando a outra, né? Quando também tira o pé de uma coisa, a outra que tá indo melhor já assume um front ali. Mas assim, o sertanejo tá passando direto por essas mudanças, né, cara? Mudança o tempo todo. E acho que se aproveita até do conceito de dança também, Dança, né, também. Porque, por exemplo, a gente vê que, vamos falar, né, exclusivamente desse entretenimento sertanejo. Cara, quando a coisa fica muito, entre aspas, aí que a gente fala descornado, né, que fica muito sofrência, velho, os eventos, né, sertanejos, eles ficam um pouco tristonhos. Então, a galera gosta de ir para um festival para beber, gosta de ir para um festival para encontrar os amigos, mas ele vai para um festival para se divertir, cara. E diversão também está totalmente ligada à dança, a pular e tudo mais. Então, por essa ausência que até o Renan falou do batidão,
eu acredito que esses ritmos, né, eu dou bem essa nomenclatura, ritmos, né? Ritmos, Tanto nordestinos, do norte, teve muita influência, porque a pisadinha ela nasce mesmo no norte, depois vem nordeste, vem descendo, Brasil, tem muito a ver com a dança, cara, tem muito a ver com dançar junto, tem muito a ver com toda esse... E, cara, eu tenho a minha teoria com relação à pisadinha, que eu até quero te falar que eu tenho a minha teoria de que isso... A minha teoria da pisadinha tá muito ligada ao sonzinho de barzinho, que o tiozinho do teclado botava então tá parecendo uma coisa muito familiar pra gente, entendeu? Ainda mais familiar, não só pelos acordes, pelos campos harmônicos que é usado, pelas melodias das músicas, mas também pelo ritmo. É aquela coisa que tu viu o tiozinho no botequinho, que tu passava indo pra casa, ali tocando no tecladinho. E eu acho também, Edu, que tem a questão do TikTok, né? Eu acho que o TikTok... eu fico pensando como é que vão ser as baladas quando retornar as baladas, se a galera vai ter que dançar tudo na mesma coreografia ou se vai poder cada um dançar por si, entendeu? Mais ou menos isso. Vai ser um tapa na cara. Aham. Mas olha que interessante que a gente tá falando aqui, gente. Todo mundo aqui conhece o The Cure, né? Lembram do The Cure, da banda, né? Uhum. O Robert Smith falava assim, ó. Cara, é muito fácil deixar uma pessoa triste, certo? Muito fácil fazer uma música mais deprê, tu consegue pela harmonia que tu criou, pela letra, mesmo sendo até em inglês que a pessoa não vai compreender, mas tu entende que aquilo é para deixar a pessoa mais deprê. Melancólica. Okay. Melancólica. O mundo em que vivemos, ele tá alegre ou tá deprê? Tá deprê, correto? Não estou dizendo o mundo Brasil, estou falando planeta Terra. Em todo ele está deprê. Aí tu pensa, eu sou um garoto de 16 anos. O mundo está deprê. A gente está numa pandemia. As coisas estão complicadas de se acontecer. Quando eu quero me divertir, vou escutar algo deprê? Não, né? Por isso que a pisadinha... E até que tu falou uma coisa muito importante, até essa sofrência que os caras falam no sertanejo, acabou ajudando as pessoas a afastar um pouco essa ideia do sertanejo sofrência, porque, cara, eu já sofro 24 horas, eu não preciso sofrer com esses fonezinhos de ouvido também, sacaram? Então as pessoas querem se alegrar, o ser humano precisa disso. Se fica tudo deprê, fica tudo cinza, certo? Tem que ter cor, tem que ter um ânimo. E as pessoas, sim, o TikTok ajuda nisso aí, porque as pessoas ali, eles passam uma ideia de que estão tentando se divertir. Pode até não ser divertido pro cara que tá fazendo aquilo ali, mas ele quer passar uma falsa ideia de diversão, né? Por que a pisadinha agora entrou rachando e tal? E por que a gente falou que não tem uma música do vaneirão, né, do nosso pancadão, do nosso batidão aqui na mídia agora? Cara, aí é uma questão, que todo mundo sabe que é uma questão de investimento das pessoas que trabalham com produção no Brasil. Quer ver uma coisa? Se eles quisessem pegar o Tequila Baby ou a dupla e vamos upar esses caras no Brasil inteiro. Cara, 2 meses de investimento, tá upado, certo? É uma questão de investimento monetário, né? A gente sabe disso. Mas por que fizeram isso com a pisadinha? É muito simples. É um cara, um som mecânico, fácil. Barato, né, velho? Barato, é o tecladinho. O cara cantando em cima. É verdade. Olha um show de sertanejo. Olha um show de sertanejo. Cara, tem uma banda, a dupla tá ali, os caras tocam bem, mas a banda que tá atrás são uns puta velhos, os caras tocam pra caralho, tá entendendo? É tudo gente muito bem conceituada, ou seja, é um show caro. É um show caro pra fazer. Né? Uma banda de punk rock. Os caras têm que tocar direito, tem que tocar os caixas amplificados cara, guitarra cara. É caro pra fazer. O DJ foi uma ideia muito barata, que é um som mecânico ali, o cara vai botando o som em cima, às vezes nem canta, já tá pré-gravada o cantar, e aquilo se popularizou, só que tem um problema. Para aquilo acontecer, precisava ter noite, né? Precisava ter
as coisas que tem na música eletrônica, que todo mundo sabe qual é que é. Não dá para ser agora, às 2 da tarde, mas a pisadinha eu vou aqui e começo a fazer as minhas coisinhas, pronto, tá feita a pisadinha, tá entendendo? Dá para fazer na luz do sol, então fica mais fácil. É por isso que as coisas elas vão se popularizando pela questão de investimento, a gente sabe, e pela facilidade de divulgar essa coisa que dá para fazer em qualquer lugar. E eu percebo também que tem um pouco da qualidade, assim, eu por já ter trabalhado com alguns artistas, Duda, eu percebo uma coisa, assim, eu vejo muita gente falando, principalmente da música sertaneja, mas, pô, os caras são ruins, os caras, qualquer coisinha estoura e tal. Cara, e aí tu vai ver trabalhos, assim, esses dias eu, em casa, assim, coloquei um DVD do Marcos e Bellucci, 2015, um DVD acústico deles. Caralho, que aquele louco canta é um negócio astronômico, assim, é astronômico. E eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez num evento com o Bruno e Marrone, e eles foram fazer um show acústico. E aí o Marrone nem foi, Marrone deu um migué, disse que tava doente. E era só o Bruno no violão e um cara tocando. Caraca, com aquele louco cantava, era um negócio astronômico também. E eu percebo muito isso do que o Duda falou das bandas, né? Eu vejo até pelos artistas aqui do Sul, assim, às vezes tu vai num show de alguma dupla sertaneja, tu chega lá, cara, é um guitarrista mega roqueiro, um cara que tem anos de estrada, e mas que tem um conhecimento musical absurdo, assim, e que tá ali tocando guitarra pra uma dupla sertaneja, talvez porque é o cenário, e pra ganhar uma grana também, é o mercado que tem mais shows e tal. E aí eu queria entrar nesse assunto de ter que sair aqui do estado, né? A gente falou isso também muito com o Sandro Coelho e com o Adriano Trindade, sobre essa questão, e o Sandro contou a história do Tia Garotos, quando eles resolveram morar em São Paulo também, que aí foi quando o Tia Garotos chegou com música na novela e tal. Essa necessidade, o Duda por estar aqui, pode falar por estar aqui, mas vocês têm essa história de ter que sair aqui do Sul pra ir morar em São Paulo, pra tentar a vida, e tem essa dificuldade, assim, cara, é praticamente inviável um artista de Porto Alegre, por exemplo, tocar o Brasil estando longe de São Paulo, estando longe da grande produção, dos grandes produtores? Cara, eu vou dizer que para mim foi muito difícil a adaptação, e acho que assim, pra gente, cara, como artistas, é sempre difícil, é bem complicado quando você tá longe da sua raiz. Eu digo que o sertanejo se deu bem no sentido comercial porque tem uma raiz muito forte. E acho que o rock, com todos os percalços, cara, com toda a dificuldade, ele ainda assim, cara, tem uma raiz muito forte. Embora as flores e os frutos do rock não sejam tão conectados com a raiz, né? De toda forma, ele tem uma importância, né, muito profunda, até mesmo pro sertanejo. Porque, por exemplo, cara, quando você vai pegar o punk, por exemplo, que eu sempre acompanhei e gosto bastante, cara, pelo amor de Deus, velho, aquilo ali é o sertanejo, cara. A única diferença é que botaram uma sanfona e um ritmo, cara. Porque até as melodias, como o Duda vinha falando aqui antes da gente comentar, foi aproveitado muito, o Vitor e Léo utilizou de muitas melodias do punk, do rock, utilizou solo, utilizou campo harmônico, melodias. Então, cara, se você vai para um outro lugar, para uma outra região, imagina assim, São Paulo, cara, eu acho que já é um lugar bem difícil, né? De você conseguir se encontrar numa cidade tão plural quanto São Paulo. Uma cidade que é miscigenada por todos os lugares, né? São nordestinos, são amazonenses, são gaúchos, são paranaenses, são sul-mato-grossenses. Cara, tem de tudo aqui em São Paulo, né? Ali em São Paulo. Ou, se você pensa assim, a dificuldade, se é para São Paulo, você imagina quando você vai para o Nordeste. Né, eu conheço vários amigos que decidiram assim, não, cara, quer saber lá onde estão os grandes shows? Vamos tentar lá. Lá estão os grandes shows, os grandes eventos, então vamos para lá. Cara, aí realmente você tem que passar um tempo até se adaptar, compreender como é que é o comportamento, né? O nordestino, por exemplo, é um povo muito festeiro, é um povo que adora fazer sorrir, né? Não é à toa que a gente tem tantos humoristas, tem tantos artistas de entretenimento, de festa, de alegria, assim, são artistas alegres, né? E, cara, eu vejo que, para mim, aonde você tá, né, o lugar onde você mora, ele influencia diretamente naquilo que você vai fazer, na qualidade e até mesmo, acho que na força com que você vai para conseguir expressar a sua arte. Teve uma vez que a gente, lembra aquela vez de Goiânia? A gente sempre gostou de cantar, Lucas, as músicas aqui do Sul, assim, né? Eu gosto de cantar Luiz Marenco, essas músicas de roda de familiar, assim, né? A gente sempre canta, minha mãe canta aqui também, e a gente sempre canta,
uma vez com a Maiara e Maraísa, que é sertanejo, né? Daí foi bem legal, que daí elas estavam lá e a gente resolveu, vamos cantar uma música nativa mesmo. Uma baguala mesmo, né? Aí a gente pegou e puxou a Andarilho, que era do Jaime Caetano Bravo, Luiz Marinho. Foi Mauro Moraes. E, cara, foi muito massa, porque é uma coisa que pra eles é muito diferente. A reação música de delas festival, foi... né, Lucas? Música de festival, assim, nossa, que a gente já tá mais diferente. acostumado aqui a escutar, já sabe, tal. Mas é bacana a reação dela. Disseram assim, nossa, por que vocês não lançam umas assim, com umas letras um pouco diferentes pra gente entender o que vocês cantam? O Guri de Uruguaiana, ele fala isso num show dele, né? Que, cara, como é que Canto Alegretense vai estourar no Brasil com a letra que tem? Tipo, os caras não sabem nem o que significa as coisas, entendeu? Não tem como... É verdade. Essa relação... Pode falar. Até vou te... Fazendo um gancho com isso que o Renan falou e uma ponte com o que o Duda falou, eu realmente acho que é, sim, questão de investimento, tá? Eu acho que o investimento na música nativa gaúcha aqui faria os nossos artistas aqui do Sul, cara, terem uma relevância bem maior. A gente pode ver que o nordestino, ele investiu nos seus expoentes, né? Quando a gente vê o Gonzaga, quando a gente vê até, assim, artistas, cara, bem regionais, entendeu? Nordestinos ou paulistas, ou, cara, existiu ali um movimento de investimento para trazer para a grande massa esse som e dizer, respeitem esse cara, né? A gente aqui no Sul, a gente é muito bairrista culturalmente, então a gente fecha as nossas porteiras, né, as nossas gateiras e diz, não, isso é nosso e não precisa sair daqui, né? Esses dias eu estava com uns amigos aqui, a gente começou a colocar uma playlist de novos artistas gaúchos e aí a gente começou a escutar esses artistas nativistas. Tem o próprio Alessandro, que é um cara que, velho, eu conhecia de longe, mas comecei a ouvir mais a música gaúcha. Cara, meu Deus, cara, é muito talento, entende? É muito talento, tanto no escrever uma música, quanto no cantar, quanto no expressar o sentimento. Tem aquela coisa da lida do campo, que qualquer pessoa que vamos dizer assim, que tem pele se arrepia, entende? Então, porque realmente tem um sentimento ali, né, daquela lida, um sentimento muito verdadeiro. Só que, cara, não tem investimento. A gente, infelizmente, aqui no Sul, a gente fica ainda com a porteira entreaberta para esses produtos, porque a gente acha que lá em cima não vai dar certo. No entanto, eu acho que sim, que o Brasil, se escutasse isso com mais força, com mais investimento, traria um impacto muito grande. O nosso último lançamento, assim, que teve que cair em rádio de novo, não faz um tempinho já, mas, assim, já mudou, né? Porque a gente vai vendo em etapa quando cai para fazer pé na estrada, né? Que a gente fala, que é de rádio em rádio, entrevista. A gente veio desde lá de São Paulo, fazendo até o Rio Grande do Sul, né? Sul de Minas, São Paulo. E aí a gente já notou, a gente conversava, eu e o Mano sempre, ou estava no ônibus, ou estava conversando, a gente já notou essa diferença, assim, porque o tanto que é complicado, né? A gente, como artistas iniciantes, início de carreira, com algumas músicas bacanas, mesmo já tendo um trabalho de compositor mais início de carreira, a gente notou o tanto que já estava... o jabá, o famoso jabá de rádio, já estava tão escrachado, instaurado e caro, muito caro, milionário, que o sertanejo, de certa forma, banca isso. Então, a gente ficou assim, cara, acho que dá da gente mostrar nossa música de um outro jeito. De um outro jeito, no YouTube, outras coisas, porque nessa Babilônia de dinheiro, ela realmente, isso está instaurado. Cara, a gente sendo o mais verdadeiro possível, acho que é para isso que tem o YouTube e esse canal também, né, Lucas? Eu acho que de uma forma geral, né, cara? A gente vai para os meios de Spotify, de tudo hoje, cara, tá muito caro. Tá muito difícil da gente lançar uma música, tá muito difícil da gente conhecer esse artista. Pessoas, né? O algoritmo aí dificulta que a gente chegue. O algoritmo tá complicado. Então, tipo, tem muito artista bom, a gente fica realmente zelando, pedindo. Eu peço muito a Deus que essas pessoas consigam mostrar um pouquinho de um jeito mais honesto a arte deles, sabe? Porque realmente é complicado. Duda, interfere e como interferiu assim essa questão de localização, de geolocalização para Tequila Baby, por exemplo? Cara, na Tequila eu vou dizer uma coisa para ti. Eu acho que a gente teve a oportunidade de morar em São Paulo, óbvio, em todas as bandas, né? Mas a gente não quis. E eu acho que o não querer nos salvou. Tá entendendo? Porque todo mundo que eu vi dos meus contemporâneos, né?
que foram para São Paulo voltaram ou com uma estrutura mais fraca, ou tiveram que dar um tempo, tá entendendo? Ou até mesmo acabaram as bandas. Por quê? Porque é um lugar diferente, como os meninos mesmos falam. Eu toco uma média de 2 vezes por ano em São Paulo, né? Mas, assim, é um lugar onde tudo é muito midiático, né? Toda essa cultura midiática de São Paulo, ela é cara, ela é muito cara. E para manter isso, é um circo muito caro. E para tu estar nesse meio, tu tem que acabar fazendo, não coisas que tu não gostaria de fazer, mas tu tem que procurar várias e várias brechas para tentar expor o teu trabalho, né? E às vezes, por mais que tu corra atrás, por mais que tu faça isso, tu acaba perdendo aquele terreno que tu criou lá atrás, tentando buscar um terreno novo, certo? A primeira coisa, a segunda coisa, tu é mais um naquele lugar, né? E esse mais um naquele lugar não é necessário hoje com a internet tu estar naquele lugar. Eu ouvi uma frase muito legal uma vez, que eu estava num show da Cachorro Grande em São Paulo, há uns par de anos atrás, uns 10 anos atrás. E aí, cara, o cara falou, você é da Tequila Baby? Eu falei, sou. E ele, que legal, vocês vão tocar aqui? Eu vou tocar amanhã e tal. E ele, que legal. Não, vou levar uns amigos meus para ir. Porque, cara, eu não aguento mais ver as bandas de São Paulo. Ou seja, o paulista me falando aquilo, tá entendendo? E eu acho que, eu pensei assim, cara, de repente é a mesma coisa que os porto-alegrenses falam de Porto Alegre, né? Não aguento mais ver banda daqui. Acho que sempre o que, para essa galera, a novidade, ou o que vem de fora, acaba tendo uma energia. Valor. Um frescor, né? Um frescor, Então, do tipo assim, eu, agora, me referindo aos meninos, eu imagino que daí, chegando numa rádio, num programa de TV, num programa de internet, dizendo, nós somos uma dupla do Rio Grande do Sul, deve causar um tipo, ué. Então, isso é a novidade. Isso é o legal para os caras, porque do tipo, peraí, uma dupla do Rio Grande do Sul, mas como assim? Aí é o diferencial. Tu tem aquela frase do Andy Warhol, todo mundo no futuro vai ter seus 15 minutos de fama. Tu tem os teus minutos ali. Aí o que tu tem que fazer é botar qualidade no trabalho para aquilo poder continuar. Senão os caras, eles vão olhar, vão falar um pouquinho, desliga o programa, começa um outro, aquilo ali já é esquecido, tá entendendo? Então, essa coisa de São Paulo é muito complicada. Mas eu acho que a parte, por que as pessoas vão para São Paulo não é... E aí eu descobri com o tempo, né, Guris? Não é o São Paulo capital que é o que interessa, é o São Paulo interior. Ali que estão os shows, ali que estão as coisas, ali que está a galera legal, tá entendendo? E é esse tipo de coisa que interessa. Eu fui descobrir muito tempo depois, eu falei, se eu tivesse morado em São Paulo, faria o São Paulo interior. Mas não é o São Paulo capital. São Paulo capital, as pessoas não olham para o lado, elas não dizem como você está bem, não, tipo, ela até fala bom dia, né? Bom dia, quero tal coisa. Boa tarde, quero tal coisa. É muito, né? Não tem aquela coisa, vamos conversar, quer tomar um café. Não querem esse tipo de coisa, é muito automático. O São Paulo interior, apesar de ser também super produtivo, super industrializado, até a agricultura é agricultura industrializada, mas ainda tem aquela coisa de quero te ouvir. O fato do quero te ouvir já ajuda. E daí tu... Aí abrir a viola e cantar, né? A gente, quando ia quando a gente partiu ali, vamos dizer, da região metropolitana, nós começamos a fazer as rádios, né? Eu digo assim, a partir de Campinas, que daí você vai, Campinas, Itu, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Marília, aí você vai bem pro oeste mesmo, lá embaixo, lá em Catanduva, você vai Mirassol, Votuporanga, você pega todo o estado, essa força de São Paulo para essa região interiorana, ela não muda da condição, que nem tu falou, assim, econômica, né? É um estado tão forte quanto capital, porém as pessoas ainda têm aquela coisa interiorana, de você sentar na mesa e tomar um café, né? Nunca me esqueço que ainda fomos fazer uma rádio
lá pertinho de São José do Rio Preto, e daí o radialista conversou com a gente, e o dono da rádio, assim, o chefão da rádio, virou e disse: o que vocês vão fazer agora? Eu disse: não, nós já vamos para a próxima rádio, né, cara, já estamos indo. E ele falou: vamos tomar um cafezinho aqui do lado, cara, tem uma cafeteria aqui tão gostosa, vamos ali junto. Aí pediu pra mulher servir um bolinho lá que ele gostava de comer, aí nós ficamos trocando uma ideia, e o cara fazia um monte de shows e perguntou: mas se vocês ficassem aqui até semana que vem, eu já botava vocês pra tocar numa casa, e não sei o quê. Então, assim, tem aquela coisa do interior ainda, né? Tete a tete, né? Isso. É que o interior não adianta, o interior é o interior. E até eu vou fazer uma pergunta que tu não fez pros meninos, e eu vou fazer a pergunta. Vai lá, Duda, vai lá, já é sócio aqui. Primeira pergunta. Certamente a maioria dos fãs paulistas de vocês são do interior e não da capital, correto? Sim. Correto. Segunda pergunta. De todos que vocês se juntaram para compor, qual foi o mais bacana? Ah, legal isso aí. Eu gostei dessa pergunta, cara. Cara, assim, a gente tem muita afinidade de compor com o Gustavo Mioto, né? Hoje, assim, tipo, é um artista que a gente gosta bastante. E ele é lá de Votuporanga, né? Lá do interiorzão, né? Quase Goiás lá. Mas, cara, o Luan foi muito legal também. Legal. Ele é um cara que não é paulista, ele é sul-mato-grossense. Tem um monte de gente gaúcha na família. Então também rola uma identificação natural, né? Acaba que a gente tem o mesmo jeito de falar, se comunica facilmente. Mas eu acho que eu poderia, assim... Não, mas tem vários, né, cara? Poderia aqui citar, assim, velho, sem brincadeira, 50 cabeças. Mas engraçado, a gente também tem boas conexões no Nordeste. A gente tem pessoas lá de Salvador que a gente gosta bastante. Mas acho que hoje, até porque ano passado a gente conseguiu com a Com Você em Mim ser a música mais tocada nas rádios aí junto com o Gustavo Mioto. Ele foi o nosso parceiro aí. Foi muito engraçado, cara. A gente entrou no ranking do ECAD ali pra pegar esse dado que eu falei no início aqui dos 10 anos. E aí tinham o primeiro ranking era, acho que a música mais tocada em janeiro ou fevereiro. As músicas mais tocadas em fevereiro de 2021, não sei se era nas rádios ou o número de execuções. E aí a primeira era Com ou Sem Mim, aí tava o nome de vocês do lado, sabe? Daí eu falei, pô, muita casualidade, né, cara? Primeira música. Gente, eu tô correndo contra o tempo, porque a gente tem um tempo, logicamente, então eu preciso, sei que o papo tá bom, mas eu preciso dar sequência aqui, porque chegou a temida hora, a hora que nós jogamos os nossos convidados na fogueira, tá bom? Mas fiquem tranquilos que aqui a gente já jogou padre, político, artista, poeta, a gente já jogou uma galera, né? Pode jogar padre na fogueira, porque a gente já fez de tudo aqui, cara. Então é o seguinte, aqui a gente vai fazer um trato, tá? Só pode responder com sim ou não, tá? Concordo ou não concordo, no máximo uma palavra, uma das alternativas, beleza? Eu vou fazer a pergunta, o Duda responde e depois eu e o Renan vão ter que entrar num consenso e responder junto, sempre nesse bate-bola meio estilo Maria Gabriela, tá bom? Vou começar então. Primeira pergunta, toparia um feat, né, uma participação com artista ou banda de outro estilo musical? Sim. Começou leve, né? Sertanejo universitário é o novo funk dos anos 2000? Não. Eles respondem juntinho, né? Eles parecem aqueles caras que usam o mesmo corpo. A gente via muito Dragon Ball na nossa época, muito Dragon Ball, tá ligado? Pode ser. É uma piada pra poucos essa, né? Uma piada pra poucos essa. Escolha um só. Zezé de Camargo e Luciano ou Chitãozinho e Chororó? Chitãozinho e Chororó. Eles respondem juntinho. Parece que eu já mandei essa pergunta pra eles, daí eles estão só lendo o script ali. O que tocou por último no teu fone? Ramones. No meu fone? Última música que tu lembra de ter escutado? Eu não sei o nome, eu sou muito ruim com essas coisas, mas o meu foi aquela: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Baita som. Eu fui uma do Frei Gilson também. Viu? Eu e Renan estamos muito... Frei Gilson. Nós estamos muito, assim, curtindo esses sons, assim, gospel e tal. E os caras cantam bem pouco, né, cara? Os caras cantam demais. Próxima música é quase o inverso dessa. O que não toca no teu fone de jeito nenhum? Cara, eu não sei, eu não saberia te responder. Não. Porque... Toca tudo.
Tocaria tudo sem problema nenhum. Porque eu se posso- eu tô escutando rádio, eu não tiro do que tá tocando. Vai Sim, ficando. sim. É, Menino, se for pra escolher a playlist, eu normalmente eu não coloco, não tem nada contra, mas eu não coloco funk. Eu não coloco, não tem nada, isso é gosto pessoal, é meu, Renan. Né? Eu não gosto, não é uma música que eu coloque pra escutar no meu fone. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de gosto. Né? de gosto, né? Isso. É. Eu Exatamente. não boto música ruim. Esse é o meu único critério. Sabe que o que a gente mais desmistificou aqui desde o início do Conversa Fiada foi a visão que a galera tem do roqueiro, sabia? Nós já tivemos aqui o Carlinhos Carneiro, por exemplo, também com a gente, e a galera tem a visão de que o roqueiro não tem, o cara é aqui, não abre a cabeça pra nada, né? E todos os roqueiros que tiveram aqui são super mente abertos, tranquilos, então é uma coisa que a gente... Sabe o que é isso, Lucas? Isso é culpa do Erasmo Carlos, cara. Eu tenho que manter a minha fama de mal. É verdade, é verdade. E outra coisa, Agora não tem o nada a ver seguinte. Hein, Lucas? Também Pode a falar. defesa do funk, né? Mas não tem a ver com o ritmo, tem a ver com a letra. Eu não gosto Com da a letra, né? Verdade. Escolha mais uma opção, Raimundos ou Detonautas? Raimundos. Raimundos. Essa aqui é ótima. O que dá mais dinheiro, sertanejo ou punk rock? Sertanejo. Sertanejo. Essa aqui, pra gente encerrar, é a melhor de todas. O que responder pra quem diz a seguinte frase: você só toca ou trabalha também? Quem responder? É. Toque trabalho. Cara, Tem que cara, dizer. eu Tocar Cara, trabalho. eu responderia assim que Leonardo da Vinci foi um ótimo empacotador. Gente, é o seguinte, vamos pro fim de mais um Conversa Fiada. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Edu e Renan, obrigado pela disponibilidade, por topar conversar com a gente. Como é que a galera faz pra encontrar vocês nas redes sociais, conferir o trabalho de vocês, o que tá rolando? Cara, é só acessar aí nosso Instagram, que acaba sendo nosso canal aí mais próximo, que a gente tem uma comunicação mais assídua, que é @eduirenan, no final em N, né? E, cara, ali tem muito da nossa história recente, nossa história passada, mas a gente ainda está escrevendo novos capítulos ainda, e acho que agora com essa fase que eu e o Renan estamos nesse ano, a gente vai mostrar uma parte do Edu e Renan que precisava de muita maturidade para mostrar. Eu acho que esse momento chegou. Que massa, Isso aí. que massa. Duda Calvi, obrigado também por topar conversar com a gente, pela disponibilidade. Como é que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais? Duda Calvi. Só clicar ali no Barbada. Duda Calvi. E vou seguir o Edu e o Renan ali, gostei muito do papo dos meninos. Duda, Vou seguir vocês, viu, gente? Vou seguir vocês ali, gostei muito da história. E vocês sabem de uma coisa, a música Velhas Fotos foi feita por uma pessoa que morava em Imbé. Imbé? Olha aí. Olha a loucura, um garoto que morava em Imbé, era evangélico, ele escutou a levada da viola da música, pegou a bicicleta dele, foi em casa, em 15 minutos fez a letra. Uau! Cara, que irado! É uma letra é uma letra de um cara evangélico que fala de velhas fotos, mas fala assim, ó, eu sei que se não traz você de volta para mim é um sentimento de Deus, tá entendendo? E a gente lançou a música e foi um sucesso e tal. E eu vou contar uma coisa para vocês. Que loucura, né? A gente ter... Casualmente foi na semana que sai uma notícia que eu não gosto de sertanejo. Eu paro com isso. Mas eu sempre quis ver Velhas Fotos numa versão sertaneja, porque ela é 2 notas, é barbada. Vamos fazer vamos isso aí gravar, hoje, hein? mais Se tarde. vocês tiverem fazer isso, tem toda a autorização nossa. Cara, vai ficar muito cara, top. fica irado, Vai ficar velho. muito top. Vai ficar irado. Vamos bolar isso aí. A gente lança aqui com o maior prazer. Beleza, já tá feito o desafio já, viu? Tá feito o desafio. Gente, esse foi mais um Conversa Fiada em áudio no Spotify, no Disney, no Apple Music, em vídeo no YouTube. Segue a gente lá nas redes sociais também, constrói essa Conversa Fiada junto com a gente. Um beijo, até a próxima. Toda quinta tem episódio novo. Valeu!